Esta é a versão reduzida e compactada do Air Summit 2022. Se quiser ver mais sobre este certame ibérico, vai ter que esperar pelo próximo episódio, que hoje temos outras coisas igualmente importantes para discutir. Bem-vindo a este segundo episódio de Mad Sky, o teu programa sobre drones, uma colaboração entre a Mad Sky e a Global News. E neste episódio iríamos falar um pouco sobre aquele que é o maior evento aeronáutico ibérico, o Air Summit 2022, em que naturalmente tem lá drones, mas que a atualidade continua a andar e nós não nos podemos esquecer dela, e surgiram esta semana que passou algumas situações que realmente fazem que nós tenhamos que falar aqui delas. Foi o caso de uma entrevista num jornal nacional e como na grande maioria das reportagens que existe sobre drones, há um grande desconhecimento destes equipamentos. Isso provoca com que haja algumas informações que não são corretas ou que sejam falsas. E neste programa 2 vamos tentar aqui assim desmontar um pouco aquilo que foi a reportagem e indicar onde é que estão os erros para que as pessoas que eventualmente tenham lido essa reportagem não fiquem com essa noção que poderá ser errada de algumas das coisas que lá foram ditas. Mas vamos então começar pelo princípio. Os drones são suficientemente apelativos para que se façam notícias sobre eles, mas ao mesmo tempo também são suficientemente complicados para que as pessoas tenham uma noção daquilo que é as regulamentações, daquilo que são os vários tipos de drones. Eu no fundo costumo dizer que é um pouco como a matemática. Se nós entendermos a matemática logo desde o início, tudo o resto é muito fácil, mas se por outro lado nós não conseguirmos entender aqueles processos matemáticos de como se fazem as coisas, teremos sempre um pouco de dificuldade para compreender tudo o resto. E no fundo aquilo que se passa é exatamente isso. As pessoas, como não têm aquele conhecimento básico, têm depois muitas dificuldades em compreender e por vezes enganam-se ou têm ideias diferentes daquilo que é, por exemplo, a regulamentação. Neste caso, nós vamos falar sobre uma publicação que esta semana teve uma chamada de página à página principal e depois teve 2 páginas inteiras com notícias relacionadas com drones. E nessas notícias há notícias que não estão corretas ou não foram compreendidas da melhor maneira, e gostaria-vos também de dar umas indicações acerca de algo que ali está escrito e mostrar-vos o porquê de ser assim ou o porquê de não ser assim também. Vamos então iniciar essa parte. A reportagem diz-nos que existem 8.224 operadores a nível nacional. Eu penso que eles estejam a referir, não dão essa indicação, mas penso que estejam a referir ao número de operadores que estão inscritos na ANAC. Ora bem, em Portugal existe a necessidade de se registar em 2 locais, na ANAC e na Autoridade Aeronáutica Nacional. E só no final do ano passado existiam mais que este número de pilotos registados na Autoridade Aeronáutica Nacional. E então, se existem pelo menos esse número o ano passado na Autoridade Aeronáutica Nacional, significa que agora existem muitos mais. E esses números deviam ser, no mínimo, iguais. Portanto, devíamos ter a mesma quantidade de pilotos, aliás, de operadores no registro da ANAC como da AEN. Portanto, aqui assim já estamos a verificar um problema. Mas mais, em 2020, o importador nacional da maior marca que faz a distribuição de drones em Portugal tinha um registro de mais de 3.000 drones que teriam sido enviados para reparação. Se contarmos também os drones que eventualmente foram enviados diretamente para o fabricante,
E se contarmos ainda também drones de outras marcas, veremos que facilmente este número ultrapassa mais de metade daquilo que são o número de operadores. E então isso quer dizer que das duas uma, ou temos um registro muito mau na qualidade dos pilotos, em que metade dos operadores têm pelo menos um registro de um acidente com drone, ou então significa que existem mais drones e que a ANAC realmente não tem a noção que existem esses operadores. E isto deverá dar pelo menos uma reflexão interna relativamente a estes equipamentos a nível nacional. A peça, como vos disse, poderá dar a origem a algumas complicações de entendimento. Isto porque passa de assuntos que são da competência da ANAC para assuntos que são da competência da AEN e tanto uma entidade como outra têm pressupostos diferentes. A ANAC, por exemplo, é aquela entidade que está relacionada com tudo o que é o voo, ou seja, qualquer coisa que nós necessitamos para voar, seja o local, seja a aeronave, é da competência da ANAC. A AEN, por outro lado, tem a competência de dar autorização para a captação de imagem. E o que é isto, a captação de imagem? Isto tem a ver com uma lei relativamente antiga, portanto a lei é de 1958, que teve origem até em 1930, portanto vejam a antiguidade desta lei, e que até os dias de hoje praticamente não teve uma mudança significativa. E então o que é que diz esta regulamentação, esta lei por parte que a AEN tem que cumprir? Diz que qualquer meio de captura de imagem, seja fotografia, seja filmagem, que entre a bordo de uma aeronave e que capte imagens, tem que ter autorização por parte desta entidade, da AEN. E atualmente, nos dias de hoje, como vocês sabem, qualquer pessoa tem um telemóvel e esses telemóveis têm uma câmara fotográfica. Se fôssemos levar a lei à letra, todas as pessoas que iriam entrar dentro de um avião teriam que ter uma autorização por parte da Autoridade Aeronáutica Nacional. É claro que isto é ridículo e não se utiliza nos dias de hoje, e praticamente a única atividade que está sujeita a essa autorização, digamos, são agora os drones. Ou seja, não existe a possibilidade de qualquer drone que tenha uma câmara de poder voar, de poder levantar voo, se não tiver essa autorização por parte da AEN. Isto vai lhe impedir o voo, mas impede indiretamente. A AEN tem também ainda a competência de autorizar o voo, mas só em áreas militares. Mas aquilo que a peça nos diz é que realmente houve um aumento exponencial das autorizações por parte das aeronaves não tripuladas, portanto dos drones, de cerca de mais de 12.000%, e na aviação tripulada houve uma redução pouco menos inferior a 30%. Mas porquê é que isto acontece também? Acontece porque a nível da aviação tripulada normalmente não são pedidas as autorizações para levar câmaras a bordo. E atualmente ainda muito menos, quer dizer, praticamente todos os aviões, como sabem, têm a utilização de algum tipo de dispositivos de captação de imagem, mas não são pedidos, não são feitos esses pedidos à Autoridade Aeronáutica Nacional. Aquilo que existe realmente são situações muito específicas de trabalhos mais profissionais em que há necessidade realmente de uma autorização, de estar-se dentro da legalidade, e então essas empresas pedem uma autorização à Autoridade Aeronáutica Nacional, mas não é muito normal na aviação tripulada. Continuando com aquilo que é a nossa análise a esta peça, a jornalista diz em determinada altura que a regulamentação que nós temos agora é bastante mais apertada do que a regulamentação que havia anteriormente. Não é bem assim. Vamos por partes. Realmente, neste momento, nós temos algumas dificuldades para voar com os equipamentos. Mas esse motivo deve-se a algumas situações que não têm a ver exatamente com a regulamentação. O que é que se passa? A regulamentação foi feita em 2019 para um tipo de aeronaves que ainda não existe sequer neste momento.
Ou seja, estava previsto que na altura da implementação da regulamentação que já houvesse um determinado tipo de aeronaves em que iria permitir fazer os voos com os drones de uma maneira muito mais simplificada, inclusive daquilo que havia na regulamentação anterior, na 1093. Ora, a não existência dessas aeronaves faz com que o regulador tenha metido nos seus artigos umas limitações que agora nós temos muitos problemas com elas. Mas essas limitações realmente devem-se só ao facto de não haver aeronaves com as características que o regulamento exigia. E isso é uma falha do regulador. Não previu que não existissem nesta altura aeronaves com essas características. E então estamos a atrasar todo o processo e estamos a criar complicações em sítios que normalmente não havia. Outros países têm tido algumas maneiras mais ou menos criativas para resolver esse problema. No entanto, a nossa Autoridade Nacional da Aviação Civil tem optado por não criar soluções para que possa ajudar os pilotos. Continuando com a nossa peça, a jornalista diz em certa altura que desde o início de 2021 que o registro do operador é obrigatório nos Estados da União Europeia e que em Portugal, contudo, aproveitou uma isenção máxima permitida de 8 meses, atrasando essa exigência. Ora bem, isto não é verdade. Em Portugal, assim como no resto da Europa, desde o início de 2021, existe a obrigação do registro do operador e Portugal cumpriu com essa exigência. O que aconteceu foi realmente que, a nível da formação dos pilotos, houve um atraso por parte da ANAC. A ANAC não conseguiu em tempo útil fazer formações para que os pilotos pudessem ter a sua, vamos chamar, licença de condução. E então o que aconteceu foi que a ANAC pediu um período adicional à entidade reguladora do espaço aéreo europeu, portanto a EASA, pediu esse espaço adicional de tempo para que pudesse fazer esse curso. E então o que aconteceu foi que nós só em setembro de 2021 é que tivemos em Portugal as condições para que pudéssemos fazer essa formação. No entanto, desde o dia 1 de janeiro de 2021 era necessário ter uma licença de piloto. O que aconteceu foi que, através de uma circular aeronáutica emitida pela ANAC, havia uma isenção de apresentar essa carta, essa licença de piloto. E que a maior parte dos pilotos aproveitou, mas houve também muitos que fizeram a sua formação e o seu exame no estrangeiro, principalmente no Luxemburgo. Portanto, esta ideia que está transmitida na peça de que os operadores não tinham necessidade de fazer o seu registro nos 8 primeiros meses do ano de 2021 é errada. Aquilo que realmente acontecia era que os pilotos não tinham obrigação de apresentar a sua licença de piloto durante os 8 primeiros meses. No entanto, principalmente na subcategoria A1, havia umas limitações adicionais para a operação com estas aeronaves para quem não tivesse essa licença. Continuando com a leitura da nossa peça, a jornalista, como já referimos, afirma que a ANAC indicou o número de 8.224 operadores e que metade desses operadores são empresas, ou seja, pessoas coletivas. Embora eu não vos possa estar a dar com a certeza a informação que esse número não é correto, eu deixo-vos só algo para pensarem. Em Portugal existem cerca de 10 milhões de pessoas e existe apenas uma fração disso em empresas. É expectável também que a nível de operadores de drones aconteça a mesma coisa. Ou seja, existem uma percentagem muito maior de operadores lúdicos, portanto, por hobby, do que de operadores a nível comercial. Diz-nos também ainda a ANAC que o número de operadores será aproximadamente igual ao número de drones que existem no nosso país. Eu aqui assim já consigo afirmar com uma certeza muito elevada que isto não é correto. Por exemplo, só no meu caso eu tenho 10 drones e eu sou um único operador. E assim de um momento para o outro também não consigo apontar um colega
que tenha apenas só um drone. Ou seja, o número de drones será muito mais elevado que o número de operadores. E então penso que a ANAC está bastante deslocada, digamos, daquilo que é a realidade dos drones e dos operadores em Portugal. A jornalista afirma também que, desde agosto passado, é obrigatório a quem opera na categoria aberta realizar uma formação online para poder voar nas subcategorias A1, A2 e A3. Ora bem, isto também não é correto. Como nós já indicámos, essa obrigatoriedade vem desde 1 de janeiro de 2021. O que acontecia era que realmente havia uma isenção na apresentação das licenças. Mas mais, essa formação é obrigatória para todos os pilotos em todas as categorias. Ou seja, nós temos 3 categorias para poder utilizar os drones: a categoria aberta, que é realmente a mais utilizada, depois a categoria específica, que tem exigências um bocadinho superiores, e depois a categoria certificada, em que praticamente só aeronaves que têm as mesmas características que um avião normal pode ter. Mas indo para a categoria específica, continua a ser necessário uma formação. O que acontece é que atualmente a ANAC ainda não disponibilizou essa formação e atualmente não há maneira de fazer essa formação em Portugal. É também referido que cerca de 90% das pessoas vão estar a operar dentro da categoria aberta. Isto também não é bem correto. Ou seja, realmente, em princípio, 90% dos utilizadores de drones vão operar dentro desta categoria. O que acontece é que, quer por desconhecimento, quer por a regulamentação não estar a ser aplicada, quer por não haver possibilidades de nós subirmos para a categoria específica, embora 90% das pessoas supostamente estejam a utilizar o drone numa suposta categoria aberta, elas estão a operar efetivamente na categoria específica. Eu diria mais, diria até que a grande maioria dos operadores que estão a utilizar dentro da categoria aberta estão a operar ilegalmente dentro da categoria aberta e estão a fazer missões na categoria específica, que, como eu referi, não existe ainda uma formação disponível em Portugal. Continuando a seguir, neste parágrafo, é-me difícil um pouco estar a falar nisto. A ANAC indica que até 30 de junho foram emitidos cerca de 77 certificados de formação para a subcategoria A2 e 1815 provas de conclusão de formação para as subcategorias A1 e A3. Este número, como vocês podem ver, é bastante inferior àquele número que temos de operadores em Portugal. E se sabemos que, em princípio, deverá haver um piloto para cada operador drone. Os 77 pilotos na categoria A2, na subcategoria A2, são manifestamente poucos. Posso-vos dizer mais ou menos que será difícil encontrar um concelho em Portugal em que tenha só 77 pilotos para operarem na subcategoria A2. Em Portugal, e nesta altura, todos os drones que tenham mais de 500 gramas são obrigatórios ter este tipo de formação, ou então só podemos voar praticamente no mato. Então significa que há muitos pilotos que não têm este nível de formação, estão portanto a operar ilegais. A nível também do A1, A3, também é um número muito inferior àquilo que é necessário para o número de operadores que existem. Se na subcategoria A1, A3 existe realmente muitos pilotos que vão fazer formação online no estrangeiro, na subcategoria A2 já não são tantos como isso. E isso porque era preferível fazerem cá em Portugal em língua portuguesa. E aqui nós temos um problema. Infelizmente, a formação que é dada pela ANAC é uma formação que, sob o ponto de vista de quem leciona, não está muito bem realizada. É de difícil entendimento, os grafismos não são os mais indicados e torna toda aquela formação muito difícil de compreender. Como cúmulo, os pilotos que queiram fazer
a formação A2 tem que depois fazer o exame sempre em Lisboa. Ou seja, um piloto que seja, por exemplo, de Bragança ou que seja das ilhas da Madeira ou dos Açores, tem que se deslocar a Lisboa para fazer o seu exame. Isto não é sustentável, não é? Nos outros países está-se a optar por algumas situações através de computador, de exames à distância, em que é possível também realizar isso em Portugal, só que por razões que, pronto, nós não podemos imaginar por agora, não está a ser feito esse tipo de formação e de exames. Mas como digo, eu tenho pena de não ter a minha formação feita em Portugal, o A1 e A3, fiz primeiro no Luxemburgo, depois anulei essa formação e fiz cá em Portugal, mas A2 infelizmente não consegui fazer em Portugal, tive que fazer num outro país. Um pouco mais à frente, a jornalista faz aquilo que penso ser o resultado de uma entrevista a Orlando Braga, do Drone Clube Portugal. Eu não posso concordar com as informações que este representante do Drone Clube Portugal fez. Ele diz que existem poucos drones em Portugal. Eu não tenho essa ideia. Aliás, há cerca de 2 anos, só nas lojas portuguesas e só no período de Natal foram vendidos mais de 3.000 drones. Se somarmos estes 3.000 drones, aqueles que são comprados online e fora do país, certamente teremos um número acima dos 4.000 drones só no Natal de 2020. Portanto, já começamos a ter uma quantidade significativa de drones. Depois também este representante diz ainda que o maior problema é uma excessiva fiscalização por parte das autoridades. Eu penso que isto foge o mais possível à realidade. Aliás, se formos ver a reportagem da jornalista, vemos que a quantidade de processos que são endereçados à ANAC são relativamente poucos. Penso que o número foram 77 desde 2016. E a quantidade de multas faz com que o valor seja de menos de 10 euros por dia se dividirmos o valor total. Portanto, é um valor realmente muito reduzido. Em Portugal nós não temos ainda uma fiscalização muito efetiva. Aliás, as entidades que podem fiscalizar os drones não têm muitas das vezes a noção de quais é que são as regulamentações e então optam por nem sequer se preocupar com isso. Apenas quando há denúncias é que realmente as entidades, a polícia, a GNR, a Polícia Marítima, todos os OPCs, portanto os órgãos de polícia criminal podem questionar um piloto, mas aquilo que temos visto é que realmente não há uma fiscalização muito apertada. O Orlando Braga afirma também que existe uma certa perseguição por parte das autoridades aos pilotos de drones. Eu não tenho exatamente essa opinião. Aliás, penso que na maior parte das vezes as autoridades agem de uma forma relativamente correta e mais informativa que outra coisa. Aliás, posso-vos dizer que estive há pouco tempo envolvido na formação da GNR, naquilo que foi o primeiro curso para aeronaves não tripuladas, e uma das situações que lá foi bastante discutida foi exatamente essa, a correta aproximação a um piloto, como o deveriam fazer e todos os processos que deviam ter em conta. Portanto, acho que as autoridades estão sensibilizadas para esse tema e, mais ou menos como em tudo, abordam os pilotos de uma forma correta. A entrevista continua com o Orlando Braga a dizer que existe um período de 5 dias para a ANAC nos dar autorização a fazer o voo. Esta informação não sei se realmente foi o Orlando que a deu ou se foi a jornalista que colocou a ANAC em vez de a AN, mas efetivamente é a AN que demora, neste momento não 5, mas 10 dias para dar autorização para podermos captar as imagens. E apenas com esta autorização da captação de imagens é que podemos voar. Na ANAC não existe um período, digamos, para eles darem uma resposta. Aliás, todas as operações dentro da categoria aberta,
ou seja, dentro daquela categoria de menor risco, podem ser realizadas sem nenhuma autorização por parte da ANAC. Apenas se tem que cumprir as regras para cada subcategoria. Na categoria específica serão precisos mais, inclusive aqui os 5 dias, porque a categoria específica implica sempre um pedido e uma análise a esse pedido, e esse pedido realmente tem uma complexidade que eventualmente só os 5 dias não serão suficientes para fazer essa resposta para dar aos pilotos. Para terminar, o Orlando diz que existe muitas pessoas a desistirem dos drones e que na associação dele, inclusive agora, existem só apenas 50 associados no país inteiro. Ora bem, também não posso concordar com isto. Eu penso que atualmente, embora sim possa estar a haver uma desistência de alguns pilotos, continua ainda a haver um crescendo, digamos, de pessoas que utilizam os drones. E relativamente aos sócios, não estou a dizer que seja um número muito baixo aquele que o Orlando Braga tem na associação, mas podemos também afirmar que existem outras associações, por exemplo a APDrone, em que neste momento a nível nacional tem cerca de 1500 associados. Para terminar, e na caixa em que refere o que é preciso para operar um drone, temos apenas 2 observações. A primeira é onde pergunta se é necessário formação para operar um drone e em que refere que na maior parte dos casos sim. Eu vou dizer que é em quase a totalidade dos casos sim. Apenas não é necessário formação quando é um drone brinquedo. E um drone brinquedo é caracterizado por ter que ter uma informação a dizer que é um drone brinquedo ou então ter a indicação que é para menores de 14 anos. Todos os outros, independentemente do peso, mesmo que seja um drone com menos de 100 gramas e se tiver câmara e que não tenha estas referências, necessita de formação. E a segunda situação tem a ver com reportar os acidentes, em que na peça está realmente a dizer que todos os acidentes têm que ser reportados e isto também não é correto. Apenas são de reporte obrigatório os acidentes que tenham feridos ou então que sejam acidentes entre aeronaves tripuladas e não tripuladas, ou então pelo menos que haja o chamado near miss, o aproximar de uma aeronave tripulada a não tripulada. Depois, acidentes, por exemplo, em que um drone cai em cima de uma casa e parte uma telha, não é necessário reportar. Um acidente, por exemplo, em que um drone cai no carro e o carro despista-se, mas não há feridos, também não é necessário reportar. São situações apenas em que terá que reportar ao seguro, nada mais, não tem que reportar à Autoridade Nacional da Aviação Civil. E para terminar este segundo programa, que já está a ficar um pouco longo, queria apenas referir que esta emissão não teve como propósito de criticar nem sequer a jornalista, nem sequer o jornal que fez esta peça. Estes conhecimentos sobre drones ainda são relativamente recentes e é também natural que não exista por parte da população em geral um conhecimento mais alargado sobre estes temas. Aliás, penso que apenas com o apoio da comunicação social, sejam os jornais, as rádios ou as TVs, e a respectiva divulgação destes temas, é que poderemos fazer com que estes conhecimentos sobre os drones ficam cada vez mais disponíveis e solidificados entre todos. Por agora, vamos apenas esperar que estas pequenas correções e opiniões que transmiti, assim também como algumas informações que dei, sirvam de ajuda a todo. E para me despedir até ao próximo programa da Mad Sky, coloquem um gosto no vídeo e partilhem também este vídeo. Voem muito, voem em segurança e acima de tudo, divirtam-se.